Nós temos falado, então, nós começamos a falar na semana passada sobre o demônio, né? Essa figura tão incompreendida, né, na Bíblia, tão incompreendida muitas vezes na voz de padres, na voz de pastores que, infelizmente, não buscam estudos, né, para compreender mais a fundo essa figura que é bíblica, né? A figura do demônio é uma figura bíblica e também é um dogma de fé, faz parte do depósito de fé da igreja. Só que ele é muito mal compreendido, ele recebe assim uma carga pesada de uma mística ou de um mito, né, que ele de fato não tem. Então, muitas vezes, a Bíblia ela vai nos falar da figura do demônio como uma figura mitológica, mas quem disse que o mito não tem a sua verdade, né? Como nós vamos ver hoje, quando o demônio se personifica, né? O demônio fala pela boca de uma serpente. É claro que serpente não fala, né? Claro que isso não acontece jamais, né? Então, a figura bíblica é uma figura que quer nos dar algum ensinamento, né? Então, ela é muito proverbial desde o começo dela. A gente não pode pegar ali aquele relato de Gênesis e ver como um relato histórico. Aconteceu daquele jeitinho que está ali escrito. Não é verdade, não é verdade, né? Não é verdade. Mesmo porque a Bíblia foi escrita em várias mãos e de acordo com os mitos que as pessoas viviam naquele tempo. Então, assim como tem a fundação do mundo, né, judaica, do jeito que nós vemos, que Deus criou do nada, que Deus falou para o sol existiu, a terra existiu, o mar existiu, né? Assim também tem os mitos babilônicos, os mitos egípcios, que em muito se parecem com o mito judaico. Então, os judeus foram grandemente influenciados por esses outros mitos, né, da criação, né, da criação. Então, a gente não pode imaginar que aquilo que aconteceu ali, que Deus fez o mundo em 6 dias e depois descansou. Primeiro, que Deus não se cansa. Segundo, que Deus não precisa de 6 dias para criar nada. Basta um desejo de Deus, esse desejo já é feito, já é construído ali, né? Então, a Bíblia é cheia de uma mitologia, né? De uma mitologia que a gente não deve acrescentar nada a essa mitologia. Como eu dizia no primeiro bloco desse estudo aqui, muito do que se fala do demônio, né, muito do que se fala de Satanás, vem dos filmes de Hollywood. Então, não é nada verdade, né, nada verdade. Nós acrescentamos muitos mitos ao mito, não é necessário. O mito, por si mesmo, ele deve falar para os nossos corações. Então, de novo, a história de Gênesis não é uma história real, né? Mas é uma história de amor. É isso que aquele homem, aquela mulher, aquelas pessoas, aquele povo queriam nos passar com essas passagens bíblicas. Então, quando fala que Deus criou o homem e fez um boneco de barro, ele quer dizer assim que Deus se preocupou ou cuidou do homem assim como o agricultor cuida da terra. Lembrem que a terra é a coisa mais importante para o judeu, é a coisa mais importante do mundo. Tanto é que em uma determinada fase no Antigo Testamento, eles não acreditavam em vida eterna depois da morte. Eles acreditavam numa vida com terras e com bens nesse mundo, né? Quanto mais terra você tivesse, quanto mais você cultivasse bem essa terra, mais você era um homem, era uma mulher abençoados. E então o livro de Gênesis é uma história de amor. Então, quando o autor vai falar que Deus fez o homem dormir, deu uma anestesia para o homem, tirou um pedaço da costela e fez a mulher, é porque a costela ela é próxima daqueles órgãos ali vitais, né? Não só o coração, mas os rins, né? Os rins, o estômago,
né, que são lugares, são órgãos ali onde habitam Deus, né? Deus não habita só no coração do homem, Deus habita bem nos rins, né? Deus habita também em todas aquelas partes de onde o homem recebe seu alimento ou processa seu alimento, significa onde o homem obtém vida. Então, onde o homem obtém vida, é ali que Deus vai agir, né? Deus está presente onde há vida. Então, é claro que a gente não admite isso, mas pastores e padres que andam por aí falando muito sobre demônio, 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 né? Como na semana passada eu falei, tem igrejas onde se fala mais do demônio do que de Deus. Eu tive a preocupação de elencar quantas vezes o padre, numa missa de cura e libertação, falou de Deus e quantas vezes ele falou do diabo. O diabo ganhou assim assustadoramente, assustadoramente. Então, esses pastores, essas pessoas, né, na verdade, eles estão em busca de um mercado religioso e, muitas vezes, sem muita ética, né? Eles querem atender à demanda contemporânea. As pessoas querem culpar alguém pelos seus erros, pelos seus abusos, e os padres espertinhos, os pastores espertinhos, eles captam essa demanda, né? Então, eles criam o seu próprio demônio, que não é o demônio da doutrina cristã e nem o demônio da doutrina bíblica. Então, nesse vocabulário neopentecostal que invadiu também a Igreja Católica, é mais fácil falar que é o demônio que provocou determinadas situações, né, do que falar que que é preciso mudar, né, a estrutura social para que as pessoas vivam de uma maneira mais humana, né, e de uma maneira como agrada realmente a Deus. Nós temos uma preguiça de promover mudanças. Nós queremos que uma mudança seja rápida, seja mecânica e seja mágica, né? Quando ela não é assim, nós temos uma preguiça, né? Então, quando nós ouvimos padres e pastores falando tanto do demônio, porque a gente vê que eles têm uma preguiça de promover uma mudança social. Então, você vai ver que muitas paróquias aí onde se fala muito do demônio, é uma paróquia que tem pouquíssima pastoral. É uma paróquia que tem muito pouco a ver com a realidade social que as pessoas estão vivendo. Eu vi um vídeo no Facebook que eu compartilhei porque eu achei assim fantástico o que esse rapaz, né, falou sobre o demônio. Ele estava falando que o demônio ele não se manifesta, por exemplo, né, ele não se manifesta nas grandes mansões, ele não se manifesta nas festas chiques. Você não vê ninguém lá numa festa de casamento chique, né? O cara, você não vê ninguém endemoniado. Você vai ver o quê? Vai ver em igrejas, né? E quem é que cai lá endemoniado? São pobres, são pretos, são pessoas que vivem na sua vida uma vida oprimida, né? Vivem uma opressão social de alguma maneira. Então, essas pessoas é que expressam o demônio. Você não vai ver assim gente importante da sociedade, gente com status social alto, né, manifestando demônio. Parece que o demônio está sempre nas classes sociais mais baixas. É esquisito isso, né? É esquisito isso, sobretudo, porque o pecado está mais presente nas classes mais altas, gente. Né? O pecado está mais presente nas classes mais altas. E não sou eu que diz isso, é Jesus que diz nas Sagradas Escrituras. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Significa que o pecado desse rico é maior que o pecado desse pobre. E é verdade, muita injustiça social e muito do dinheiro, né? Muito do poder financeiro que se tem, muitas vezes é à custa da opressão, né? Das pessoas. Eu vi aí na televisão ontem, né, passando,
o homem, dono de uma fazenda enorme, com uma casa muito grande, cheia de quartos, mas ele fazia o quê? Ele explorava o seu caseiro. O caseiro vivia em condições miseráveis, com fome, doente e tudo mais. Então, vamos deixar um pouco esse assunto e vamos lá no assunto bíblico, né? Não que isso não seja bíblico, isso é altamente bíblico, mas eu queria falar do diabo no Jardim do Éden. Nós poderíamos afirmar que o Jardim do Éden é uma parábola sobre o lugar onde as criaturas se reuniram para debater sobre o seu Criador. O que é o Éden? Os homens ali se reuniram para falar sobre Deus. Sabe quando você vai num boteco falar, comentar, fala sobre religião, sobre futebol? Essas pessoas se reuniram no lugar, esse lugar se chamava Éden, né? E ali eles começaram a debater sobre Deus, mas debatiam sobre Deus, de um Deus muito diferente daquilo que realmente Deus é, porque Deus ali é julgado, Deus é mal compreendido, e o seu rosto na sua própria obra é desfigurado. E como lá hoje também frequentemente se percebe em conversas sobre religião posições rígidas, posições muito rígidas a respeito da religião. O que eu professo é de Deus, o que você professa do diabo, essas conversas, essa construção de rostos que não se encaixam de maneira nenhuma num Deus que ama todos os seres humanos indistintamente, né? Indiscriminadamente. Deus não faz acepção de pessoas e nem de religião. Você não precisa ser católico, apostólico, romano para Deus te amar, né? Deus te ama na sua condição, na fé que você professa. Então, quando você vê essas posições muito exacerbadas aí, defendendo uma certa religião, à custa da humilhação do outro, ali mora o diabo. O diabo está conversando com você, né? E é isso que acontece ali no Jardim do Éden, um debate sobre Deus. E Deus não está nesse debate, infelizmente. Em muitos dos nossos debates, Deus muitas vezes não está presente. A serpente, ela não faz nenhuma pergunta à mulher, né? Ela não faz nenhuma pergunta à mulher como que simplesmente deseja saber algo que ela ignora. Porque quando nós perguntamos alguma coisa a alguém, é porque nós não sabemos a resposta. Mas a serpente, ela age astutamente, né? Porque ela não faz uma pergunta interessada em saber. Ela diz à mulher: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem os frutos das árvores que estão no jardim? Essa é a pergunta que a serpente, né, dirige ali. A serpente, eu quero dizer, o diabo, né? Satanás dirige ali a mulher. De novo, a serpente não fala, é uma maneira parabólica para falar, é uma maneira simbólica de falar do demônio, né? Então, a pergunta do demônio é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores que estão no jardim? Por que isso é uma coisa diabólica? Porque a serpente sabia que isso não era verdade. Olha só onde se encontra o mal. Eu sei qual é a verdade, mas eu quero confundir o outro para que o outro entre na minha verdade. Então, essa pergunta ela esconde uma expressão de surpresa, né? Como se a serpente ficasse chocada, né? Como se ela quisesse dizer assim: como assim? Quem Deus pensa que é para vir com esta proibição boba como esta, né? O que Deus pretende? Ele quer, por exemplo, que vocês morram de fome? É isso que Deus quer? Então, por detrás de uma pergunta aparentemente ingênua, pode haver uma sugestão maldosa plantada no coração de alguém. Às vezes nós fazemos uma pergunta não porque queremos saber, mas porque queremos plantar uma maldade naquele coração. Quantas vezes você já fez isso? Você nunca imaginou que isso é diabólico? Você acha que demônio é só aquele que cai, aquele que espuma pela boca, mas quando você plantou uma dúvida no coração de alguém, você não estava querendo implantar ali uma sugestão maldosa,
né, no coração dessa pessoa. Olha as perguntas que nós fazemos. Nossa, é verdade que você fez isso? É que seu marido fez isso? Porque é sempre alguém, né? Que seu filho, ou que o seu patrão fez uma coisa dessa. Você sabe, é verdade. Né? Por que você pergunta, é verdade? Né? Porque você não quer saber a verdade. Você quer plantar uma dúvida. Olha a reação da mulher. A mulher foi verdadeira. Ela falou, olha, não é bem assim. Deus não nos proibiu de comer dos frutos de todas as árvores. Só desta árvore aqui, não de todas. Né? Então, durante esse processo tentador, o que acontece ali de fato? Existe na tentação uma distorção da mente. Uma distorção da mente. A pessoa que é tentada, ela recebe uma iluminação interior suficiente para perceber quando uma mentira vem travestida de verdade. A pessoa que passa por essa situação com o outro falando com ela, ela sabe que o outro está com má intenção, porque ela recebe uma luz interior, né? Então, um dos atributos da verdade é simplesmente dizer as coisas como elas são, e não como elas não são. Olha aí a tentação. A tentação não é dizer a verdade como a verdade é. A tentação é dizer a verdade como ela não é. Então, não resta dúvida de que homens e mulheres amados de Deus, eles são postos à prova, como nos mostra Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Né? Os homens e mulheres amados de Deus são postos à prova. Para quê? É a fim de comprovar os atributos divinos, como a paciência e a compaixão de Deus. Então, a finalidade da tentação é descobrir Deus, né? É descobrir Deus através daquela situação que nós estamos vivendo, né? Então, é nesse contexto que nós podemos entender a reação de Eva à mentira que ela acabava de ouvir. Ela disse, Deus não está querendo nos matar de fome, não. Além do mais, para que nós precisamos de outros frutos se o que temos é suficiente para saciar a nossa fome? Então, vejam bem, Eva e Adão viviam num estado de completude, de saciação, né? E esse estado de completude, de dizer assim, não me falta nada, só emerge de um coração repleto de paz. E somente um coração pacífico vive em concordância com a vontade de Deus. Vou repetir isso. Somente um coração repleto de paz é que vive em concordância com a vontade de Deus. Não se iluda. A primeira coisa que você vai fazer quando você não está em paz é andar longe de Deus. A paz tem a ver com a vontade de Deus. Então, Eva, nesse estado, ela estava livre das forças externas a ela. Isso, no entanto, não significa que a sua visão das coisas estivesse livre de distorções. Ela estava longe das forças maldosas a ela. Tanto é que ela resistiu à serpente. Mas ela não estava livre na sua mente das distorções da mente. E Eva quer a verdade toda. Mas isso não parecia bastar. Ela quer mais. É próprio do ser humano, né? A história de Adão e Eva mostra a história da humanidade, a história de todos nós. Nós não nos contentamos com a verdade toda ela. Nós queremos mais do que a verdade. Mais do que a verdade, além da verdade. Então Deus disse ao primeiro casal, vocês estão livres para comer os frutos de todas as árvores, menos daquela que está no meio do jardim. No entanto, o que Eva disse à serpente foi, ele disse que não devemos nem ao menos tocar nesse fruto. Vejam, Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer, né? Então, se a serpente exagera na mentira, a Eva exagera na verdade. Seguindo a linha de raciocínio que nós tivemos até aqui, qual é essa linha de raciocínio? Buscar nas Sagradas Escrituras um sentido psicológico para a ação humana, orientada para o bem e para o mal. Portanto, sem a preocupação
em interpretar o texto como faz o biblista. Isso nos autoriza a identificar em uma ação ou comportamento sem grande importância, uma curiosa e atenta observação do ser, do seu funcionamento psíquico e a direção em que se move a sua vontade. Então, com a história bíblica, nós vamos ver como o homem se deixa movimentar nesse mundo, né? Quais mecanismos o movimentam, né? Então, o mecanismo que movimenta Eva é falar a verdade, mas desejar ir além da verdade. Parece que ela não se satisfaz com aquilo que Deus fala. É preciso mais. Quantas pessoas nós temos assim, né? Quantas pessoas que não se contentam com a verdade da fé que elas encontram na sua própria religião, elas têm necessidade de buscar mais e buscar mais verdade do que aquela verdade que ela tem, né? Então, aos poucos, sem nos apercebermos disso, o nosso discurso lentamente começa a se deslocar da defesa do bem e da verdade para um terreno mais acomodado, sem o prejuízo de correr riscos inúteis. Nós concordamos com aquele que fala mentiras. Eva, no fundo, ou no fim, ela concorda com aquele que fala mentira. Agora, por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque defender a verdade cansa. E se acomodar à mentira não cansa. É mais fácil. No início, a mulher até conduz a serpente para a verdade. Mas, no segundo momento, a verdade não é defendida naquilo que simplesmente é. Eva deixou de defender a verdade e aderiu à mentira. E ela faz até uma coisa, ela começa a acrescentar verdades à verdade. Por outro lado, o discurso sobre a verdade, ele nunca se sustenta somente com palavras, né? A verdade não se sustenta somente com palavras, porque falar a verdade é correr riscos, e correr risco de ser ridicularizado. Então, aqui se pode prever uma diferença essencial entre os cristãos dos primeiros tempos e nós, em nosso mundo contemporâneo, claro, guardadas e respeitadas as exceções. Nos primeiros séculos do cristianismo, a pena de morte vinha no mesmo pacote que a verdade. Pena de morte vinha no mesmo pacote que a verdade. Você falava a verdade, significava que você ia morrer. Então, os primeiros cristãos, quando eles eram chamados diante do juiz para se defender, eles já se despediam da família, porque sabiam que não iriam voltar. Por quê? Porque eles sabiam que iriam dizer a verdade. E dizer a verdade significava morrer pela verdade. Então, os primeiros cristãos, eles não gritavam a verdade sem sofrer perseguições, né? Porque falar a verdade simplesmente sem ser perseguido e ser morto é como repetir palavras vazias. A verdade não pode ser palavra vazia, né? Eu tenho que estar disposto a dar a vida por aquilo que eu acredito. Então, pela verdade, morria-se, né? Não simplesmente se ficava rouco de tanto repetir a verdade. O que nós vemos hoje muito é isso, a gente falando, só na garganta, né? Quando vem uma grande provação na sua vida, eu já vi isso de monte, aqui no nosso grupo, né? da nossa associação, muitas pessoas ouviam a palavra de Deus, e choravam, e defendiam a verdade, só de boca. Quando vieram provações, abandonaram tudo. Então, a verdade, ela se comprova com a vida e não com palavras. Então, nós vamos vendo nos próximos encontros, aí no livro de Gênesis, o papel do desejo no discurso sobre o diabo, né? Então, nós vamos aprofundando nesse mesmo tema do Jardim do Éden num próximo encontro. Espero vê-lo, espero vê-la. Até lá.